Pessoal, tudo bem? Professor Egro, professor de Geografia de vocês. Então, estamos aqui hoje para mais uma videoaula dando continuidade ao nosso conteúdo, certo? Vamos lá. Do Império Russo asseio. Do Império Russo à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, primeiro a gente vai entender como foi que o Império Russo passou a se chamar, passou a fazer parte da União Soviética. Entre os séculos XV e XVIII, enquanto alguns países europeus realizavam a expansão marítimo-comercial, fundando colônias na América e feitorias ou entrepostos comerciais na África e na Ásia, o Império Russo se expandia territorialmente em direção ao leste, ultrapassando os montes Urais e chegando ao Oceano Pacífico. Então, enquanto os países da Europa estavam se expandindo para outros continentes, colonizando a América, a África e a Ásia, podemos assim dizer, entre aspas, o Império Russo estava se expandindo territorialmente, estendendo o seu tamanho territorial. Conquistou no século XVII vastas extensões da Ásia, como a Sibéria Ocidental, a Sibéria Central e a Sibéria Oriental, nessa sequência, certo? Primeiro a Ocidental, depois a Central e depois a Oriental, entre outras regiões. No século XIX, a Rússia deu início à sua Revolução Industrial e passou a usar o poder econômico para exercer o neocolonialismo e o imperialismo nos moldes de outras potências. Para assegurar a posse e facilitar o povoamento e a expansão econômica das áreas conquistadas, o Império Russo construiu as ferrovias Transcaucasiana e Transiberiana. A primeira ferrovia parte de Moscou e une localidade às margens do Mar Negro e do Mar Cáspio, a Transcaucasiana, e a segunda sai de Moscou e atravessa a Sibéria e termina em Vladivostok, no litoral do Oceano Pacífico. Além de integrar as vastas regiões, as ferrovias permitiram que o poder central russo tivesse maior controle sobre o território e a população. A formação da União Soviética e a expansão territorial. Apesar das transformações econômicas ocorridas com a Revolução Industrial Russa no século XIX, o país chegou ao século XX com graves problemas sociais e políticos. No campo, as relações de trabalho permaneciam embasadas no modelo feudal e semi-feudal, submetendo os camponeses a uma vida miserável. Nos centros urbanos, as indústrias se multiplicavam, mas os operários viviam em condições desumanas por causa dos baixos salários e das prolongadas jornadas de trabalho. Greves e insurreições populares culminaram com a derrubada do czar Nicolau II. Ele foi substituído pelos socialistas moderados, chamados de mencheviques, que perderam apoio por insistirem na participação da Rússia na Primeira Guerra. Então, os socialistas radicais bolcheviques, liderados por Lenin, tomaram o poder. Então, quando houve a derrubada do czar Nicolau II, os socialistas moderados assumiram o poder, mas por insistirem em manter a Rússia na Primeira Guerra Mundial, em 1917, eles perderam o poder para os socialistas radicais liderados por Lenin. Os grupos de oposição foram derrotados pelos governantes, que em 1922 criaram a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, mais conhecida como União Soviética, herdando os vastos territórios conquistados pelo Império Russo. Durante a Segunda Guerra Mundial e depois desse período, a União Soviética deu continuidade à expansão territorial, anexando mais de 500 mil quilômetros quadrados. Na Europa, as anexações compreenderam partes do território da Finlândia, da Alemanha, da Polônia, da Romênia e da Tchecoslováquia, além de Estônia, Lituânia e Letônia. Assim, estava politicamente dividida em 15 repúblicas federadas, unidas por um governo central sediado em Moscou. Então, essas são as características da União Soviética, certo? Passagem do capitalismo para o socialismo.
O Partido Comunista da União Soviética iniciou profundas reformas econômicas, políticas e sociais, segundo os princípios do socialismo. Aboliu a grande propriedade rural, sem indenização por parte do Estado, permitindo a existência das pequenas e médias propriedades até os primeiros anos da década de 1930, quando se deu a total apropriação das terras pelo Estado. Então, o Estado tomou para si todas as terras que pertenciam, que estavam dentro do território da União Soviética. Estatizou as indústrias e serviços. O Estado também tomou para si as indústrias e serviços, passou a comandar tudo. Introduziu a planificação estatal, ou seja, os diversos setores da produção foram submetidos a órgãos centrais de planejamento do Estado, que elaboravam os planos de produção. Então, esses planos, pessoal, como é que acontecia essa planificação estatal? O Estado ele pegava e organizava planos de 5 em 5 anos. Então, os órgãos se reuniam e determinavam, olha, as terras vão produzir isso aqui, a indústria vai produzir isso aqui e o serviço vai funcionar assim durante os próximos 5 anos. Daqui a 5 anos a gente faz uma nova reunião e estabelece o que vai ser mantido e o que vai ser alterado. Então, isso era a planificação estatal. No plano político, o Estado proibiu a existência de outros partidos. Então, inaugurou o monopartidarismo, o Partido Único, que era o PCUS, Partido Comunista da União Soviética. E no plano social, proibiu manifestações populares e a liberdade de expressão. Instalou-se assim o Estado ditatorial, que passou a caracterizar o socialismo real. Então, ninguém poderia se manifestar contra o governo que estava ali sendo exercido. Era proibido por lei. Os sinais da crise da superpotência. Grande parte da população soviética mostrava descontentamento com a falta de produtos como roupas, geladeiras, televisores, automóveis, etc. Além disso, gêneros de primeira necessidade eram escassos e faltavam moradias para a população. Havia também descontentamento popular em relação à falta de liberdade de expressão na imprensa, no teatro, no cinema, na televisão, nas escolas, nas ruas, e a falta de liberdade de associação em sindicato e em partidos políticos. Além desses descontentamentos, a economia soviética começou a dar sinais de esgotamentos a partir dos anos de 1970. A era Gorbachev. Em março de 1985, Gorbachev foi escolhido para ser o secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética, o mais alto cargo da estrutura política e governamental do país. Gorbachev e sua equipe anunciaram planos de governo com base na Glasnost e na Perestroika. A Glasnost, cuja tradução é transparência, correspondia ao plano de reforma nas instituições políticas que previam a abertura política e a introdução do multipartidarismo. Então, ia acabar com o monopartidarismo. A Perestroika, cuja tradução é reestruturação, se referia às reformas econômicas, o fim do planejamento central, introdução de princípios de economia de mercado, redução de gastos militares e outras iniciativas reformistas. Então, já estava encaminhando a estrutura para o fim do socialismo, que não conseguiu conquistar a população, deixou vários problemas, vários descontentamentos, como a gente viu, e causou um atraso muito grande a esses países. Com a implantação da Glasnost e da Perestroika, tiveram início 3 grandes movimentos. O movimento de contestação ao regime comunista, que diz respeito ao desejo de independência dos países socialistas do leste europeu, que, com o afrouxamento das relações de controle da União Soviética, iniciaram a derrubada dos governos comunistas locais e convocaram eleições livres, iniciando a passagem do socialismo autoritário
para o regime democrático. O movimento dos ultra-reformistas da União Soviética, que mostrava-se defensor do fim do regime socialista e da integração do país ao capitalismo, além de ser favorável à independência política das 15 repúblicas soviéticas. E o movimento dos grupos conservadores do PUX, que desejava impedir as reformas de Gorbachev e a manutenção do status quo. Para isso, tentou um golpe de Estado em agosto de 1991 para destituir Gorbachev, mas não obteve sucesso. A criação da CEI. Em 8 de dezembro de 1991, o presidente da Rússia, da Ucrânia e de Belarus assinaram um documento que formalizava a criação da Comunidade dos Estados Independentes, a CEI. Em 21 de dezembro do mesmo ano, com a adesão de outras repúblicas, a criação da CEI foi oficializada na cidade de Alma-Ata, atual Almaty, no Cazaquistão. Tal processo deu origem a 15 novos países independentes, dos quais 12 passaram a integrar a CEI. Quem é que não faz parte da CEI, pessoal? Que era da União Soviética e não faz parte da CEI? Os 3 países bálticos, Letônia, Estônia e Lituânia. Eles não aceitaram, voltar para a CEI. Fazer parte da CEI, na verdade. A Comunidade dos Estados Independentes. A CEI, Comunidade dos Estados Independentes, é uma organização supranacional que ultrapassa as fronteiras nacionais, criada para implantar um mercado econômico comum e promover relações de cooperação entre os países membros. As decisões internas resultam de reuniões periódicas dos chefes de estados que a compõem. A Rússia, por sua importância política, militar e econômica, desempenha o papel de país central da CEI. A Rússia, que tinha interesse em manter relações amistosas com os países membros dessa organização por diversos motivos, entre eles assegurar a influência nessa vasta região e garantir o funcionamento dos oleodutos e gasodutos que atravessam vários países da organização, transportar as imensas riquezas de petróleo e de gás natural extraídas do subsolo russo. É o país mais populoso e industrializado da organização. Então, a Rússia, consequentemente, é o país mais importante da CEI. CEI, área territorial, população e povos. Ao abranger estados tanto da Europa como da Ásia, a CEI apresenta vasta extensão territorial e grande diversidade étnico-cultural. Reúne aproximadamente 284 milhões de habitantes, 3,7% da população mundial. A Rússia é o país da CEI de maior área territorial e o mais populoso. A população absoluta é de 144,4 milhões de habitantes, que corresponde a 77,5% da área da CEI e 50% da população. Então, esses são os países que formam a CEI e esse aqui é a Rússia. Então, todo esse território faz parte da Rússia, por isso, essa grande importância da Rússia dentro da CEI. A distribuição da população pelo território é muito desigual, em virtude das condições históricas e naturais extremamente variadas. A porção europeia da organização, situada entre o Mar Báltico e o Mar Negro, somada aos vales do Cáucaso, da Armênia e do Azerbaijão e ao sul da Ásia Central, concentram mais de 75% desse enorme conjunto geoeconômico e político. Então, essa área é a mais povoada, que concentra a maior quantidade de população dentro dos países da CEI. CEI, mosaico de povos. Existe grande diversidade étnica e cultural na população da CEI. No vasto território desse conjunto geoeconômico e político são falados por volta de 112 línguas, subdivididas em vários dialetos. O grupo mais numeroso é o eslavo, 75% da população, e os não eslavos, que correspondem a 25% da população. As crises ou os conflitos dentro da CEI. A Crimeia e o separatismo russo.
A Crimeia, península situada na costa setentrional do Mar Negro, foi uma república autônoma da Ucrânia, mas com população predominantemente russa, 66% da população total. Em 1992, essa população de origem russa fez um movimento em prol da sua anexação à Rússia, logo combatido pelo governo ucraniano. A região, porém, ainda é foco de conflitos. Em fevereiro de 2014, o movimento separatista retornou com intensidade. O referendo realizado em março junto à população mostrou que 97% dos votos era a favor da adesão à Rússia. A anexação ocorreu logo em seguida, apesar do não reconhecimento do referendo pela Ucrânia, pela União Europeia e por outros países. A anexação da Crimeia assegurou à Rússia o controle total do porto de Sebastopol, base da poderosa frota de navios no Mar Negro e o único acesso do país para o Mar Mediterrâneo. Então, aqui é o território da Rússia e aqui é a Crimeia, certo? Desculpe, aqui é a Ucrânia e aqui é a Crimeia, certo? Onde a maioria é etnicamente russa, né? Por isso eles preferiram, 97% votaram a favor de serem anexados pela Rússia, mas isso não é reconhecido nem pela Ucrânia, nem por vários países, inclusive pelo bloco da União Europeia, né? Essa anexação da Crimeia pela Rússia. Separatismo no leste da Ucrânia. Após conflitos militares entre as tropas ucranianas e separatistas do leste da Ucrânia, apoiados pela Rússia, em novembro de 2014, 4 de novembro de 2014, foi empossado como presidente da autoproclamada República Popular de Donetsk, leste da Ucrânia, o líder separatista pró-russo Alexander Zakharchenko. Entretanto, essas medidas foram consideradas ilegais pelo governo ucraniano, sediado em Kiev, capital do país, e por outros países do Ocidente. Então, pessoal, é um assuntozinho meio chato, né? Mas nós temos que ver o que é importante a gente perceber, que a Rússia se tornou União Europeia, junto com a anexação de mais outros países, 15 países formando a União Europeia, a Rússia como o principal país. O país passou, né, desse período pelo regime socialista, só que aí vários conflitos, né, vários problemas desse regime levaram o país ao fim do socialismo, ao fim da União Soviética, à independência dessas nações, desses 15 países que faziam parte da União Soviética, e a formação da CEI, né, desse bloco, da Comunidade dos Estados Independentes. Ok? Dos 15 países, 12 fazem parte da CEI. Só quem não faz parte são os 3 países bálticos, Letônia, Estônia e Lituânia. Tá bom? Então, até a próxima aula.